gente, boa tarde. Aqui eu estou querendo passar para vocês como se fazer um pano de prato. Nós temos aqui essa tirinha aqui de pano, mais esse bordado em inglês, mais esse tecido que é tricoline. Vou dizer para vocês como é fácil fazer um pano de prato. Aqui a gente deixa aqui um pedacinho aqui de um dedo, um pouquinho mais de um lado e de outro. E vamos colocar aqui também essa parte aqui para fazer uma decoração desse pano de prato, que vai ficar muito lindo. Eu creio que vocês vão gostar. E muito fácil. Comecei a fazer esse pano de prato para aliviar minha cabeça, porque é muito ruim ficar sem fazer nada. Então, eu quero dizer para vocês que essa parte aqui foi finalizada. Agora, esse pano de prato a gente vira assim. Já estamos com essa parte aqui, vai ficar assim. Então, nós vamos costurar ele aqui. Depois a gente corta a orelha do tecido. Porque se cortar antes, ele corre o risco de esticar um pouquinho. Eu passo primeiro a costura e depois eu dou uma cortadinha aqui para deixar para tirar essa orelha que fica muito dura. Sempre no começo da costura a gente dá um retrocesso para o pano ficar, para a costura ficar firme, deixando sempre a costura de um pé de máquina para ficar bem arrumadinho, que aí fica uma medida certa para cortar a costura. Aí você vai medindo pelo pezinho da máquina. Aqui você vai retrocesso de novo para que a costura fique bem firme. Assim como em todos os términos, no começo da costura, nós temos que fazer esse retrocesso. Aqui, a gente, como eu disse, vamos cortar essa parte aqui para ficar bem bonitinho. Porque essa parte aqui é muito dura, não fica muito bem na costura, fica muito durinho. A gente tira, aí já está costurado, não corre o risco de ficar muito dura essa parte. Aí essa parte aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu gosto de fazer assim, para ficar um acabamento mais bonito. Aí eu pego, viro desse lado de cá e faço todo acabamento igual, tá? E dou uma alfinetada, porque o alfinete, ele ajuda a costura ficar bem na largura certa, tá? Então aqui eu dou uma alfinetada para essa costura ficar bem bonitinha. Quando a gente termina, você vê que fica toda igual, sem comprometer a beleza do pano de prato, que ela tem que ficar bem retinha, tá? Então, aí agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui, se sobra muito, a gente também dá uma cortadinha dos laterais. Dá uma cortadinha aqui, para não ficar essa beirada muito larga, para não ficar muito ruim para dobrar. Mas, mesmo assim, se quiser deixar, é só dar um jeitinho que fica bom. Aqui a gente vira para dentro, tá? Alfineta, para ele não sair do lugar.
Essa parte aqui é para baixo, esta a gente vai deixar ela aqui para baixo e já vai deixando tudo no local certo, para na hora da costura você tá com tudo perfeito. Para quando passar a costura, o pano de prato já sair pronto. Então, e aqui nós vamos continuar alfinetando esse outro lado, que também, para ficar bem igualzinho, a gente vira aqui, ó, esse paninho para dar um acabamento. Essa beiradinha tem que ficar bem bonitinha, para não ficar saindo. Aqui a gente coloca também um alfinete. E estamos com o nosso pano de prato alfinetado. Agora a gente vai para a máquina. Começar aqui. Quando a gente vai costurar, a gente tira o alfinete. Mas se quiser passar por cima, não tem problema, porque a agulha não quebra. Eu sempre passo e tudo bem. Continuamos nossa costura aqui na máquina, deixando bem arrumadinho aqui o canto, para que o cantinho fique bem bonitinho após a costura. Retrocesso. Esse retrocesso é muito bom, porque a gente vira já essa beiradinha aqui, para ela ficar bem arrumadinha, tá? Eu tô mostrando devagar assim, para vocês verem, mas tá com 2 meses que eu comecei a fazer pano de prato. Já tinha um pouco de experiência com costura, mas tinha muito tempo que eu não pegava em máquina. E agora já tô iniciando de novo a costurar. Então, aqui nós vamos colocar uma cianinha para dar um acabamento bonitinho, para não ficar depois aparecendo a parte feia a parte do corte da cianinha, para não também não desfiar. Então, a gente vem aqui e agora vamos deixar essa cianinha com essas beiradinhas para fora, essas pontinhas, que fica um acabamento muito bonito. Eu gosto demais da cianinha. Ela deixa um acabamento perfeito. Ela deixa um acabamento perfeito. Esse acabamento é que dá e que deixa o pano bem bonito. O acabamento. Olha aí, gente, como ficou o pano de prato. Bem bonitinho, esse acabamento perfeito. Eu fiz aqui com a costura de linha branca para você ver bem como é o press-ponto. Tem que ficar bonitinho. Essas cabeceirinhas aqui, ó, ficar essa beiradinha para dar um acabamento perfeito no nosso pano, para ele ficar bem bonitinho. Agora nós vamos virar ele pelo avesso, colocar também uma beiradinha aqui, essa barrinha vai ficar bem bonita, porque vai dar um acabamento na parte de cima do pano, porque o pano fica mais legal quando tem esse acabamento nessa parte de cima. Para não ficar, agora vamos na máquina de novo, vamos costurar, dar o retrocesso sempre para ficar bem, vai ficar bem seguro
para quando lavar na máquina, não soltar. Aqui a gente vira aqui. E agora os cachorrinhos da vizinha começaram a latir. Mas é coisa da vida. A gente não pode mandar eles calar a boca, né? Deixa os cachorrinhos fazer barulho. Não atrapalhe em nada nosso trabalho aqui. Então, terminando aqui, nós vamos alfinetar essa parte. Deixar bem alfinetadinha para que a costura não saia do lugar. Feito isso, a gente vai pegar e fazer sempre alfinetado. Você já te sentir segurança, não vai precisar mais. Aí você fala assim, agora eu sinto que eu dobro, viro o tecido e já mãos à obra. Vamos direto a fazer a costura sem precisar. Aqui em cima a gente faz aqui também essa viradinha para ficar bem bonitinho. Ó. Essa viradinha. Aqui a gente vai virar toda essa viradinha. A gente risca aqui, ó, com a unha aqui mesmo, sem ferro. Porque se você for fazer para vender, se você toda hora for no ferro, uma que você gasta muita energia, não vale a pena. E outra, que você toma todo o teu tempo fazendo vinco em ferro e não fica legal. Você perde tempo e aí vai demorar você terminar seus paninhos de prato. Aí você vai aproveitando e a gente aproveita e já deixa na prática uma coisa mais legal, que é agilidade. Esse paninho de prato é simples, mas é um simples que todo mundo gosta de pôr no fogão, ou mesmo secar seus pratos com os paninhos bem feitinhos. Então a gente deixa ele bem bonitinho, para as donas de casa ficar feliz na hora de cuidar do seu fogão, dos seus pratos, né? Deixar tudo muito bonitinho. Aí eu gosto de ajudar com colocar para dentro isso aqui, ó, para não ficar fiapinhos para fora. Aqui eu não vou usar cianinha e nem outro tecido. Aqui ele vai ser só um barrado para dar uma ajuda para ele ficar mais bonitinho, mas não precisa botar enfeite, é só mesmo para o pano de prato ter um acabamentozinho na parte de cima. Então, a gente vai pegar aqui, passar aqui, olha, eu disse que não precisa tirar o alfinete quando a gente for passar na máquina, porque não quebra agulha. Você vai ver que realmente não precisa. Tá? Não precisa. Eu passei com o alfinete e o alfinete não quebra. Só precisa se o alfinete tiver de comprido. Se você for passar aqui, não precisa. Se o alfinete tiver de comprido, Agora nós estamos finalizando aqui nosso pano de prato. Fazendo aqui o retrocesso. E pronto. Não ficou bonito por causa da linha branca, dá um certo feinho por causa da linha branca, mas é bom porque a pessoa vê que a costura como ficou.
E aqui o nosso acabamento, aqui quando passa ferro, não precisa passar uma costura aqui. Porque aí, ó, já ficou bem bonito. É só passar o ferro, já fica bem bonitinho o pano de prato. Por hoje é esse pano de prato e aguardamos o próximo vídeo, porque vai ter novidades nos próximos vídeos, tá? E aí, ó, ficou lindo o nosso pano de prato.